Salve família, como que vocês estão? Seja muito bem-vindo a mais o nosso podcast AMDK. Agora já vou aproveitar e falar dos nossos patrocinadores, né? Que é o Faculdade das Ruas, Agência Noble, Sarsa Produções, Monken Company, Estúdios Noble. Obrigado por fortalecer. Estamos de cenário novo. Obrigado por fortalecer e investir na gente. Tamo junto. Hoje vamos trocar uma ideia com uma, nada mais, nada menos, uma advogada criminal. Pega a visão. E aí, doutora, como que você tá? Oi, Dá tudo soquinho bem? aqui. Obrigada. Meu, graças a Deus, ó. Graças a Deus e também obrigado pela oportunidade da sua presença, Obrigada. né? Ai, vamos lá, né? Depois de tanto tempo, Depois de tanto tempo, eu Estamos tentando aqui. aqui, assediando a doutora, batendo agenda, nunca pode. Meu, advogada criminal não tem agenda, não tem vida, a gente né? não tem vida. Imagino. Mas vamos do início. Vamos. Doutora, nome, de onde você veio, como que foi o passo a passo para você chegar onde você está. Fique à vontade porque o espaço é seu. Oi, pessoal. Primeiro, gratidão por estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Stephanie. Eu tenho 28 anos. Hoje eu sou advogada, especialista na área criminal, mas eu já fui atendente do McDonald's. Pasmem. Pega a visão. Ela já foi, né, que escrava igual Já nós. fui atendente do McDonald's. Eu fui criada por mulheres, né? Pelas minhas tias, pela minha mãe e depois pela minha irmã mais velha. Eu tenho um amor muito grande por mulheres, né? E pela importância que elas têm na minha vida. Então, infelizmente, né? Meus pais se separaram, então desde muito novinha, minha mãe sempre trabalhou como empregada doméstica, babá. E a minha irmã, que tinha 1 ou 2 anos de diferença, cuidava de mim. E eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre fui uma menina que sempre sonhou muito, mas eu nunca tinha meios para concretizar esses sonhos, né? Nós não tínhamos referências, mas eu sabia que eu queria ser alguma coisa. Eu queria ser cantora, cantava na igreja. Mas eu não sabia o que eu queria ser. Eu só sabia que eu queria ser grande, eu sabia que eu queria fazer a diferença no mundo. Esse era o meu propósito. Legal. E eu conto essa história para todo mundo, né? Quando eu fiz, enfim, muita pobreza, né? Minha mãe criou a gente sem muita ajuda financeira, só com os custos do trabalho dela. E eu lembro que quando eu tinha 12 a 13 anos, eu queria uma sandália. Eu queria porque queria uma sandália de amarrar que vinha numa revista. E eu falei, mãe, eu quero essa sandália. Óbvio, tadinha, ela não tinha dinheiro, comprava roupa uma vez por ano. E eu falei, então eu vou procurar emprego. Fui lá no moço da padaria na frente da minha casa e falei, olha, eu quero um emprego, eu preciso comprar uma sandália. Tá bom, né? Aí ele falou, tá, quanto que é a sandália? Acho que era 12, 16 reais na época a sandália. E ele falou, tá bom, amanhã você começa aqui vendendo pão na padaria. Que a gente fala assim, nossa, que infância miserável, né? Você- Trabalhar por pra comprar 12 reais. Pra 12 reais, né? Quase a condução, né? Enfim. E aí eu falei, mãe, arranjou um emprego na padaria, eu começo a trabalhar amanhã. Ela, você tá louca? Eu quero sandália. Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos. E Se fosse hoje, seria exploração seria infantil. exploração infantil. E o que eu aprendi com essa lição é que eu era muito determinada desde pequena. Eu não sabia. Eu sabia o que eu queria. E aí eu ficava matutando ali como que eu poderia chegar naquela possibilidade. Então, a única forma de comprar sandália era trabalhando. E a única forma de trabalhar era pedindo emprego. Exatamente. Então eu bati lá no moço da padaria e falei, oi, me dá uma vaga. Ele falou, não, você não precisa, né? Não, lógico que precisava de dinheiro, mas não que eu deveria trabalhar na padaria. Enfim, minha mãe não deixou. E aí, durante muito tempo, eu queria muito passar numa universidade federal. Eu nem sabia o que era uma universidade federal, mas eu via as pessoas falando que era bom, né? Não sabia qual era a diferença, enfim. E aí, enfim, na minha cabeça que eu queria fazer relações internacionais. E tá aí um curso muito legal, mas já não penso nisso, mas eu queria fazer relações internacionais. E óbvio que a minha mãe tinha dinheiro pra pagar de relações internacionais. E aí eu fiquei matutando, como eu vou fazer pra passar numa universidade federal? E aí, na época, eu lembro que um cursinho foi lá vender uma bolsa de estudo, você fazia uma prova e ganhava um X porcentagem. Lá fui eu fazendo um cursinho super chique lá na Paulista, e lá vai eu fazer a prova no cursinho. Acho que eu ganhei 30% da bolsa. E aí o curso dava assim 600, 700 reais, mesmo com a bolsa. E eu fui pra casa chorando muito. Nossa, eu lembro até hoje como eu fui chorando, falando, meu Deus, e agora como é que eu vou entrar na universidade, né? Não é esse caminho. Aí eu falei, quer saber, eu vou trabalhar no McDonald's.
E aí fui toda preparada na entrevista do Na McDonald's. disposição. Fui disposta. Tem gente que não passa no processo seletivo do McDonald's, tá? Eu passei. E aí eu falei, quer saber, eu vou trabalhar no McDonald's porque eu consigo pagar um cursinho pré-vestibular e me qualifico e consigo passar na Universidade Federal. Enfim, passei no McDonald's, me matriculei no cursinho pré-vestibular, só que era muito pesado. O cursinho pré-vestibular, a carga era muito pesada. E eu começava a chorar no cursinho, porque eu tava muito cansada. Porque é muito puxado quem trabalha no McDonald's. Só vence na vida quem trabalha no McDonald's. É, Pega a visão. pega o conselho. Porque ali te mostra os princípios da escravidão do mundo do trabalho. Eu aprendi, agora sim, eu aprendi muito. De fato, é muito puxado, é muito corrido, a gente ganha muito pouco. Na minha época, eu lembro que um mês eu trabalhei, eu ganhei R$50. Exato. Imagina, quando você trabalha, às vezes eu ganhava R$500 e eu não consegui conciliar. Entrar trabalhar no McDonald's e minha mãe pagava um cursinho de informática, aquele que vende na escola, exato, que também é o que me salva até hoje, saber mexer no pacote Office, saber mexer nessas coisinhas, exato, né? Muitos adolescentes hoje em dia mexendo no celular não sabem mexer nessas coisas, mexer numa planilha do Excel. E aí eu fazia o cursinho da Poli de manhã, fazia o cursinho, uma hora de curso de informática, depois ia correndo pro McDonald's, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa às 11h30, meia-noite, para começar a rotina no dia seguinte. E eu tava muito cansada. Eu chegava no cursinho e chorava, né? Eu não conseguia, eu achava que eu tava muito distante daquelas pessoas, da realidade daquelas pessoas que ficavam estudando, né, no grupo de estudos depois do cursinho, e eu correndo com fome, né? Exatamente. Porque você passa o dia inteiro na rua, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, nem pra comprar maisena, base de maisena. Tinha. Exato. E aí eu tinha que escolher entre guardar o dinheiro da condução ou comer alguma coisa. Era muito isso, era muito puxado. E aí eu parei, depois de 3 meses eu parei, acabei, enfim, desistindo disso e falei, ai mãe, eu vou esperar mais um tempo, vou continuar no McDonald's e depois eu vejo o que eu faço, eu vou prestar um Enem, vou ver qual é a minha nota. Aí minha mãe falou, filha, por que você não faz uma faculdade que a filha da minha amiga fez? Aí eu falei, qual? Se chama Zumbi dos Palmares. Lá no Tietê, né? Eu falei, deixa eu pesquisar. E aí não tinha relações internacionais, aí vi que tinha grade de direito, tinha coisas semelhantes. Eu falei, quer saber, eu faço direito só pra não ficar parada, depois eu presto o vestibular do Enem e vejo a minha nota pra ver se eu consigo uma faculdade federal. Enfim, me apaixonei, entrei no primeiro semestre, direito. Apaixonei. Já falei, não quero mais relações internacionais. Nossa, que nada, gente. E aí eu acabei saindo, né, do McDonald's, porque não dava pra conciliar. Exato. E foi muito engraçado, assim, como eu saí do McDonald's, né? Eu gostava muito de lá, e inclusive eu subi de cargo, eu virei instrutora, né? Eu tinha essa habilidade, essa comunicação com o público, eu sempre tive essa facilidade. E aí eu queria trabalhar num quiosque que não tinha movimentação nenhuma pra ficar lendo os livros escondidos, porque eu não tinha tempo de ler, trabalhar. Eu já era maior de idade, então a minha carga horária era maior. Então eu lembro que eu ia pros quiosques e levava o livro escondido. Você não trabalhou na Pretzels não, né? Na Pretzels não. Ó o merchan. Pretzels patrocina a gente. Patrocina a gente. Aí eu fui, eram livros e livros, imagina, você entra no direito e tem que ler a história do direito, né? Exato. A introdução do direito. E eu não tinha familiaridade, eu não tinha contato com esse tipo de conteúdo, né? De leitura, era tudo muito difícil. Aí eu lembro que todo dia eu falava assim, me põe em tal quiosque, que era um quiosque que não tinha movimentação nenhuma, só vou ficar lendo os livros escondidos. Exato. E aí chegou um dia que uma gerente desceu e falou assim pra mim, se eu soubesse, você deveria ter falado a verdade pra mim, que era pra você pediu pra ficar aqui nesse quiosque pra você ler. E eu falei, caramba, mas não tem movimentação, eu sei que eu tô trabalhando, mas não tem movimentação nenhuma, por que eu não posso ler? Exato. E aí aquilo me machucou muito, de verdade. Eu não queria de novo ter que desistir. Exato. Porque eu já tinha parado o cursinho e eu não queria desistir. E eu fiquei muito triste, eu falei, não, tá errado. Eu cheguei em casa, chorei, falei, mãe, eu não quero mais ir trabalhar. Eu sei que é importante, eu sei que eu preciso pagar minha faculdade, mas eu não quero ter que desistir de novo de estudar. Exato. E aí eu falei, mãe, eu não vou mais trabalhar. Aí minha mãe, tadinha, né? Como não? Como vai pagar essa faculdade? Eu falei, mãe, vai dar tudo certo. Exato. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou criar uma estratégia, mas eu não volto mais a trabalhar. E aí eu não voltei mais a trabalhar.
E na semana seguinte eu já tava fazendo estágio e tal. Eu já tinha conseguido. É. E é tão pesado isso, doutora, porque a gente sabe que tem milhões de pessoas igual a nós, que têm esses mesmos objetivos de crescer, se desenvolver, para conquistar o que nós estamos conquistando. E ali, nesses locais de trabalho, existem pessoas que acabam matando os seus objetivos. E a gente pega até longe, a gente pega até no passado, onde que os escravos eram proibidos de ler. Lógico que eu não me sentia assim, né? Mas eu tive um sentimento muito triste de impossibilidade de estudo. É lógico que ela estava no local de trabalho, ela estava fazendo as condições dela quanto supervisora. Eu não fiquei chateado com o que ela falou. Eu fiquei chateada com aquela condição. Pela possibilidade de não poder estudar. Eu não tinha tempo para estudar. Eu chegava muito tarde em casa. No outro dia eu tinha que ir para o trabalho e depois para a faculdade. Imagina, da minha faculdade para minha casa eram quase 2 horas. Exato. Eu chegava na minha casa quase 1 hora da manhã, quase todos os dias. E eu falei, eu fiz todo esse rolê para começar a estudar e eu não vou parar de estudar. Exato. E eu vou dar um jeito. E aí, enfim, apareceram estágios, várias oportunidades legais e acabou dando tudo certo. Então, só resumindo, né? Eu acho que... Inclusive, eu postei esses dias no Instagram a frase do Emicida, que a nossa vida... Nós temos o direito de sonhar, mas temos que sonhar com estratégias. Exato. E eu me considero uma pessoa muito estratégica. Então eu sempre falo, como é que eu faço para chegar ali? Exatamente. Talvez se eu subir aqui e fizer isso. E ter um pouquinho de paciência, né? Porque nem tudo funciona da forma que a gente quer. Eu fiquei quase 2 anos no McDonald's tentando alimentar um sonho de... Financiando o sonho. E primeiro de inclusão, de acesso, de poder ter um tênis melhor, de não ter um tênis furado. Né, e de ter acessibilidade de poder comprar outras coisas, ajudar dentro de casa. E aí você começa a falar, poxa, agora eu vou guardar um dinheirinho para começar a pensar na faculdade, né? E tal. Então, eu sempre me considerei muito estratégica, assim. Exato. Pensando no futuro, mas sempre sabendo que talvez eu tenha que penar ali 2 a 3 anos para conseguir estar onde eu estou hoje. Inclusive a quebrada de onde nós viemos. Inclusive, até o momento, sabemos que a minoria consegue desenvolver essa estratégia curto, médio e longo prazo e a maioria não consegue fazer e colocar em prática. Você começou a atuar, primeiro estágio, onde que foi, como que aconteceu? Ai, gente, foi porque você ficou desempregada, né? Foi tão doído. Eu saí do ambiente de adolescentes, um ambiente agregador, a galera da nossa idade, todo mundo ali, a flor da pele, né? Todo mundo sonhando, e fui para um ambiente... Good vibes. Fui para um ambiente da advocacia. Eu era meninona, né? Usava jeans. E eu fui para um escritório totalmente elitista. Aprendi muito também, mas é muito cruel. Era um ambiente muito cruel, né? E ali eu sofri muito também. Sofri casos de racismo, sofri discriminação, sofri diferenças de classes, mas eu entendi. Eu acho que eu saí da minha capa protetora ali, né, de mãe, de passar a mão na cabeça, de ser jovem, e fui para um ambiente mais pesado. CNPJ não tem coração. CNPJ não tem, muito, muito pesado, muitas vezes eu chorei, mas aprendi, e não estou romantizando o trabalho árduo. Eu não acho que o trabalho tem que ser assim, não acho que tem que ser sofrido. Acho que tem que ser legal, bacana, com aprendizado, gostoso. Eu acho que tem que ser assim. Então foi muito difícil, mas ali também eu tive a oportunidade de acessar o mundo jurídico. E, novamente, era a única forma que eu tinha de poder pagar minha faculdade. Então eu tinha que me submeter àquilo, mas aprendi muito a entrar no sistema, aprendi o que era processo. Então, no primeiro semestre, eu já tive a oportunidade. Na verdade, eu entrei como recepcionista no escritório. E aí acabou precisando de um estagiário, eles me encaixaram. Então, eu não tenho o que reclamar. E o muito engraçado foi folgar final de semana. Eu acho que eu acho que o sonho de todo adolescente, quando ele tá entrando aí na vida adulta, é trabalhar de segunda a sexta, porque eu trabalhava muito de McDonald's? Semana. Domingo, folga na semana. Aí eu folguei, eu falei, nossa, eu vou folgar final de semana. Eu não sei o que eu faço no sábado. E, gente, é muito gostoso. São experiências diferentes, né? Enfim, folguei final de semana. Mas foi muito cruel. Assim, eu estagiei num escritório que é cível, né? Então era um pouco diferente do criminal. Mas eu já gostava muito do direito criminal, já vinham florzinhas assim na minha cabeça, que era legal, né? Todo mundo gosta muito do direito criminal, mas todo mundo tem a possibilidade de estagiar ali. Exato. E aí eu acabei, enfim, fiquei nesse escritório um ano e pouquinho, aprendi bastante coisa, sofri muito também.
Aí eu me inscrevi na plataforma de estágio e consegui fazer meu segundo estágio, que foi no CDP de Pinheiros, no Legal. Centro de Detenção Provisória. Já como advogada ou como Como estagiária ainda, como Estudante. estagiária. Entendi. E aqui eu passei por uma situação que foi muito engraçada, assim. Esse estágio, que na verdade não era estágio que eu trabalhava quase 8 horas por dia, então vocês veem, gente, é puxar. Bem-vindo ao Brasil! Sim. E aí eu pulei, né, de uma renda de R$ 800 para uma renda de R$ 513. Ai, gente, só dava pra pagar minha faculdade. Olhe lá. E minha condução, era isso que eu conseguia fazer com o dinheiro. Bem-vindo à vida real. Aí, graças a Deus, nós tivemos um prefeito que deu a gratuidade no transporte. Isso viabilizou o trajeto o até trocado sobrou um dinheiro ali pra comprar uma coxinha, de vez em quando uma xerox e uns livros. O que eu dava pra fazer com o dinheiro. E eu lembro que eu queria muito estagiar. Imagina, estagiar no presídio, a oportunidade de ter o contato com o direito penal. E quando eu fui falar isso pra minha mãe... E é lógico, assim, que pra minha família, pra uma família que... A minha mãe é a única que tem o ensino médio. Então, completo. Então, você vê que numa família de 8 irmãos, uma pessoa tem o ensino médio completo. E na família do meu pai, eu acho que quase ninguém é alfabetizado. Ou tem o ensino médio completo. E aí eu fui falar pra minha mãe que eu ia trocar um estágio de R$ 800 pro estágio de 513. Ó, você foi visionária, inclusive. E minha mãe falou assim pra mim... Você tá doida? Ela falou, filha, você não pode esquecer que você é pobre. E eu chorei tanto. Porque eu queria estudar. Exato. Eu queria estudar. Eu fico emocionada, porque ela falou... E tadinha, esse era o valor dela, era o valor do trabalho dela. Ela só sabia trabalhar. Exato. Né? Ela, infelizmente, teve filho cedo e não teve a possibilidade de estudar. Exato. Ela tinha que trabalhar para sustentar as filhas. E aí, ela falou, filha, você é pobre. Eu falei, mãe, eu vou dar um jeito. Exato. Não interessa como. Porque você tá no seu objetivo, financiando o seu sonho. Eu falei, mãe, eu quero estudar, eu quero aprender. Até porque você foi inserida naquele objetivo que você estava buscando. Era isso meu objetivo. Eu queria estudar. E eu falei, mãe, eu quero aprender. E embora esse escritório seja bom, um escritório que me faz muito mal, eu não aprendo. Enfim, não dava mais, eu não cabia mais ali. E aí, enfim, aquela frase ficou na minha cabeça e novamente meu lado estratégico falou, o que eu vou fazer para complementar a minha renda? E aí comecei a pesquisar bolsa, e aí, enfim, fiz o estágio, penei um pouquinho aí durante uns meses, e eu falei, não, normal, agora eu vou buscar um complemento de renda, e aí surgiu a oportunidade de ser bolsista pelo CNPq da faculdade, ser pesquisadora, e aí eles pagavam um financiamento pra gente desenvolver pesquisas. Legal. E nós fazíamos pesquisas voltadas pro negro, né, dentro do Observatório do Negro da faculdade. E ali foi um complementozinho da minha renda, acabou dando R$ 800 também. Ou seja, tá vendo? Tudo. Quando você está à disposição de você alcançar o seu objetivo, eu sempre acredito, tem o nosso Deus Criador e tem as energias que quando você está no corre para fazer o certo, as energias ao seu redor trabalham para fazer aquilo dar certo. Porque no primeiro momento, às vezes a sua mãe toma um choque. Sim. O quê? De 800 para 500? Você tá doida? Mas não, aí ó, de novo, prova que as minhas teorias de loucura não tá errado. E quando eu ia nas entrevistas, eles sempre me perguntavam, qual que é, fala um ponto positivo. E me vinha determinação. Poderia ser clichê pra eles, né? Mas pra mim era muito claro, determinação me define. Exato. E aí eu falei, não, vou fazer essa bolsa, vou conseguir isso. E sempre foi assim, foi indo atrás. Eu me viro. Eu fui indo atrás de coisinhas em coisinhas, e vai em uma bolsa, e vai em tal lugar. E aí eu lembro que um tempo depois eu fui estagiar no fórum lá da Barra Funda, e tinha um moço que vendia bolo, e aí ele falou, se você revender o bolo, eu te pago. Aí eu comecei a revender o bolo. E consegui um complemento de renda para pagar minha condução. Então sempre foi assim. Aí fiz esse estágio incrível que me agregou uma experiência profissional enorme, uma experiência acadêmica, maturidade. Então imagina, eu saio de um ambiente de adolescência, vou para um ambiente hostil, frio, cruel. Depois eu vou para um ambiente mais duro ainda, que a gente está falando do cárcere, de pessoas que estão presas, de pessoas que mataram, que estupraram, e você tem que estar ali vivendo aquela realidade. Foi um choque. Eu tinha 19, 20 anos. Mas ali eu já sabia que eu queria ser advogada, que eu queria ser na área criminal. Eu já estava muito focada naquilo que eu queria. E aí estagiei os 2 anos lá. Depois eu fui para a defensoria. Defensoria pública. Aí eu fiquei mais apaixonada ainda. E ali eu entendi que o meu trabalho, além de advogar na área criminal, era poder ajudar as pessoas.
E eu lembro que chegou uma mocinha lá, né? Nós chamamos de assistidos. A moça chegou lá, ela veio para um casamento e acabou descobrindo que o filho foi preso. Só que ela tinha que ir embora no dia seguinte, porque ela estava com a passagem comprada, mas ela queria saber qual era a situação do filho dela. E às vezes o processo poderia estar na fase de inquérito, que estaria em outro lugar, como poderia estar, né, numa outra fase, que era no nosso cartório. E eu falei assim, eu vou ter que achar o processo pra essa mulher. Não interessa, eu vou ter que fazer alguma coisa. E lá vai eu, correndo no fórum, vai de um lado, vai no outro, bate na sala de juiz, bate na sala de outro. E eu falei, a senhora só vai sair daqui quando eu descobrir o que aconteceu com seu filho. E aquilo me encheu, assim, de energia. Eu tô aqui pra ajudar as pessoas. Eu sou instrumento de mudança, de modificação na vida da pessoa. Eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer o bem. E pronto. Foi ali que eu decidi que seria a área criminal e que o meu trabalho teria esse propósito. Entendi. Aí toda essa loucura que é a sua vida finalizou todos os semestres, são 10 semestres, São né? 10 semestres. 10 semestres na Zumbi dos Palmares. E quando foi a loucura de prestar para ordem? Todo mundo morre do coração. Medo. Novamente, meu lado estratégico falou comigo. E é um medo de quem é estagiário, né? Eu sempre estagiei em órgão público. Então você não tinha possibilidade de ser efetivado, como você tem em escritórios privados. E eu sempre quis estagiar em órgão público, porque eu sabia que a demanda sempre era muito grande e você aprende ali, né, na pauleira, na correria. Pauleira. Então chegava aquelas revisões criminais, assim, com 10 volumes, eu falava, doutora, eu quero fazer. Algo que ninguém quer. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu quero fazer essa revisão Ninguém quer criminal. fazer isso. Então pega. Porque o meu propósito era aprender. E aí eu tava na defensoria ali, aí eu pedi pra... ainda tava na defensoria criminal. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ter que passar na UAB. Eu vou ter que passar na UAB. Eu não tinha escolhas. Não tem escolha, é o vai ou vai. Porque eu não tinha tempo pra estudar pra concurso. Aí nessa época eu já não morava mais com a minha mãe. Eu comecei a morar com o meu namorado. E a realidade já era outra. E eu falei, eu não tenho tempo pra ficar parado. Meu estágio vai acabar junto com a minha faculdade. E no janeiro eu já não tenho mais renda. Então eu preciso passar na UAB. E é o medo de todo estagiário, né? E quando eu vou me formar? E agora? Exato. O que eu vou fazer? Aí eu falei, quer saber, eu vou começar a estudar. Comecei a estudar que nem uma louca. Estudava muito, gente, mas eu estudava muito. Eu estudava ao ponto assim, eu lembro que o meu ex ia me buscar na faculdade, ou ia me buscar no CDP, e eu voltava pra casa lendo. Então a gente pegava a marginal inteira e eu tava assim no carro lendo muito, porque eu precisava passar na OAB. Aí eu fiz a prova no 9º semestre e aí eu acabei passando, fui aprovada na OAB. Então eu passei no 9º. E por que eu tinha essa preocupação? Porque eu tinha o TCC ainda pra fazer. Ainda? E o TCC e a OAB é o drama de todo estudante, né? Principalmente pra quem faz direito. E aí eu falei, não, vou ser estratégica, porque eu faço a OAB no 9º e entrego o TCC no 10º. E aí e deu certinho. Passei na UAB, depois eu me concentrei só pro meu TCC e consegui concluir. E aí depois eu fui pra defensoria, eu quis aprender um pouquinho do processo de família, porque eu sempre fiquei muito no criminal e não tinha experiência em outras áreas, mas também foi muito breve o período, né? E aí logo me chamaram pra fazer uma entrevista. Aí eu me formei, a defensoria ainda deixa você ficar 2, 3 meses lá. E aí em seguida eu fui fazer uma entrevista e passei. E fiquei toda feliz porque eu ganhava... Na defensoria eu ganhava R$850. 750. E R$50 pra condução. Como que você vai chegar lá? Não quero saber. É isso aqui. Aí eu fui pro emprego que eles falaram assim... Olha, a gente vai te pagar 2.000. Eu falei, ai meu Deus. Tô milionária. E meu Deus, que alegria foi ganhar R$2.000. Eu quase falei, não, paga só 1.000. Eu não sei o que fazer com o resto. É 800 e 10 foi a condução. O resto... eu não quero, não mereço. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre o merecimento, Sim. né? Sobre não se achar digna, né? Exato. Isso é muito interessante. Algo que é construído, É algo que é implantado na nossa cabeça gente. de que a gente não merece. Mas eu vou Exato. falar isso mais pra frente. Enfim, aí comecei a advogar. Não advoguei na área criminal. Eu tive a oportunidade de ingressar num escritório super bacana e trabalhei muito com o consumidor. Mas Contencioso? sempre contencioso, massa pura. E aí, de novo, eu matutei. Como eu vou fazer pra entrar no criminal? Eu queria entrar no criminal, eu queria ser advogada criminal.
E aí eu pegava algumas demandas particulares, mas eram muito poucas. E aí eu entrei numa pós, né? Comecei a fazer especialização no criminal. E aí é muito engraçado que a vida te dá algumas pegadinhas, né? Nem tudo é determinação, nem tudo é 100% engajamento. Acontece tanta coisa na nossa vida. Imagina, nessa época eu já estava casada, embora muito novinha, mas eu já estava casada. E aí as suas prioridades mudam, as coisas que acontecem na sua vida mudam também. E aí, de repente, aquela determinação, aquela alegria, aquela Stephanie estratégica foi ficando menor. Aquela Stephanie estratégica foi ficando um pouquinho mais pra trás. Aí veio a Stephanie dona de casa, né? A Stephanie que tem que pensar em outras responsabilidades. E aí a Stephanie determinada, a Stephanie do McDonald's ficou um pouco adormecida, mesmo sabendo que o meu sonho era a área criminal. Terminei minha especialização, continuei na área do consumidor, fui para um outro escritório. Esse escritório mudou a minha vida, que foi o último escritório que eu trabalhei, ainda na área de consumidor. E aí foi só piorando a Stephanie profissional. E não foram as pessoas, foram a Stephanie. Foi o que a Stephanie passou. Eu passei por muita coisa difícil. E aí, depois de muito tempo, surgiu uma oportunidade de entrar no criminal do escritório. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer essa prova e vou ver o que... E eu tinha muito medo de prova, olha que loucura. Eu não fazia provas para entrar em outros escritórios, ou até mesmo quando abria vaga interna no meu escritório, porque eu tinha medo de prova. Olha que doido, uma pessoa que se preparou no 9º semestre. Passou? Passei na UAB. Na sua sala você foi quantas? Eu fui a única que passei. Meu Deus do céu. Toma! Toma! Não quer estudar? Eu fui a única que não passei. É estrategista? Toma! No 9º semestre eu fui a única que passei. E a Stephanie de 3 anos atrás tinha medo de prova. Não te fritaram não, né? Na UAB? Não, na sala. Eu nem falava. Mas depois eu vi que era bobeira, porque todo mundo ali tava torcendo por mim. Legal. Mas é que eu queria muito que as outras pessoas também passassem. Então Exato. Eu me sentia constrangida. Eu não me sentia digna. Eu não me sentia digna. Eu falava assim, eu não acho justo me comemorar e meus amigos não terem passado. Comigo eu sou diferente. Eu achava que eu passei, o problema é de vocês, se não estudarem igual eu estudei. Eu achava que eu seria soberba, olha isso. Não Imagina, e eu falava assim, passei sim. A professora falava, quem passou na UAB? Eu ficava quieta nesse Não, mas, assim, inclusive, doutora, só te interrompendo, é um problema cultural do nosso país. Por quê? Quando você se apresenta de forma profissional, você fala, eu sou bom no que eu faço. E dificilmente agora, hoje, eu consigo me ver assim. Entendeu? Mas eu não me vi assim. E quando você se põe desse jeito, eu falo isso também, mas quando você se põe para as pessoas que te conhecem, no modo geral, quando você fala que você fala assim, eu sou bom no que eu faço, e ponto. Para as pessoas que estão recebendo essa informação, elas entendem que, tipo, é arrogância, é prepotência, é o dono do nariz em pé. Não, se você não se acha bom ou boa no que faz, quem que vai achar? Eu sempre me achei muito inteligente. Eu me acho inteligente. Mas eu não conseguia, hoje eu já me vejo diferente de falar, o meu produto é bom. Eu tô te apresentando uma coisa boa. Eu sempre achei que eu deveria ser guiada, como a gente é guiado no estágio. Então eu acho que normalmente a gente que é pobre tem essa concepção de que a miséria é o nosso lugar. Mas não. A miséria, a gente já tá acostumado com a miséria. Fomos condicionados, né, doutora? Estamos condicionados com a falta de saneamento básico, com a falta de estrutura, com a falta de educação. Faz parte da nossa realidade a miséria. Então, quando vem alguma coisa boa, a gente fala, acho que não é pra mim. Exato. Porque essa não é minha realidade. Eu não tô acostumada a receber parabéns porque eu passei na UAB. Minha família não sabe nem qual é o valor da educação. Exato. Entende? Então, como que eles vão me parabenizar por uma coisa que eles não sabem qual é o valor? Eles querem saber se eu tô trabalhando. Exato. Né? E lógico que hoje minha família dá uma outra importância, eles entendem o quanto é legal e o quanto isso traz um orgulho pra minha família. Eles já falam, é minha advogada, minha advogada. Minha filha é doutora. Meu pai, nossa. Eu tô com um problema nisso, que ela... Tá aqui o telefone da minha filha. É bem assim, fala qualquer coisa, você fala com a minha filha que é advogada. E ele enche os olhinhos, mas quando eu passei na UAB e eu sabia que eu seria uma doutora, eu não me via assim, eu me sentia constrangida. Esse constrangimento vem por achar que eu não era digna de ter aquilo. Exato. E isso me impossibilitou de fazer muitas coisas que mais pra frente, depois de tratamento, com terapia, eu evoluí e tenho essa concepção. Você né? escondia a carteirinha do OAB. Você é advogada? Sou. E é muito isso, assim, não, gente, tá tudo bem, eu sou uma pessoa simples. Não, eu sou advogada, né? E eu orgulho isso pra família.
Mas então, só voltando, aí quando eu passei na UAB, eu não queria falar para as pessoas que eu passei na UAB, eu queria ficar quietinha, porque eu queria que os meus amigos passassem também. Então, pra você ver, olha que doido. Eu queria sentir a alegria dos meus amigos, mas não queria usufruir da minha alegria. O autocuidado também, tá ligado, né? Porque eu achava que talvez os amigos merecessem mais que eu. Porque eu já estava condicionada com a miséria. A miséria era meu local, então alguma coisa acima disso não seria bom. Então, que doido isso, né? Então, Exato. se eu sempre fui estratégica, eu sempre sabia o que eu queria, mas tinha esse outro lado aqui me empurrando, que eram crenças limitantes, né? São crenças limitantes As famosas que a gente coloca crenças na limitantes. nossa vida, de que a gente não merece, de que nós não somos dignos, de que a miséria está muito mais próxima da gente do que o sucesso. Exato. Então, enfim, foi isso. Mas aí depois de muito tempo, hoje, melhor, depois de muita terapia, de Exato. muita desconstrução, de quebra de paradigmas, de deixar para trás as crenças limitantes, hoje eu já me posiciono de uma forma diferente, sou muito grata por tudo. Imagina, Legal. chegou um momento que eu achava que a minha habilitação valia mais que a minha OAB. Eu me sentia mais orgulhosa de ter uma carta de habilitação do que ter a carta da OAB. E eu fui trabalhando isso, imagina, hoje eu morro de orgulho. Legal. Documento, OAB. Senhora, Habilitação, documento. e a pessoa já olha assim, advogado, tá bagaceiro. Senhora, documento, OAB. Tá aqui, lógico. Precisa de advogada? Ó, doutora Stephanie, viu? Isso mesmo. Legal, parabéns pela trajetória. Mostra, Obrigada. nós somos exemplos vivos, mas o caso aqui é a senhora, você, doutora. Por favor. Né? O caso aqui hoje mostra que na prática, de onde nós viemos, tudo é possível. Basta a pessoa ser estrategista, ter paciência, né? Agora vamos virar um pouco a cartilha e falar do empreendedorismo. Como que foi a doutora Stephanie empresária? Como que Ai, foi? Jesus. Vou abrir meu escritório, vou ser sócia, como que foi isso? Foi muito engraçado, porque, novamente, as crenças limitantes, né? Eu venho de uma família muito trabalhadora, que serve com a mão de obra braçal. Então, tios pedreiros, meu pai é eletricista e minhas tias são empregadas domésticas, assim como minha mãe. Então, nós estamos na condição de servidão, né? Nós Exato. servimos, nós estamos ali sempre para servir o outro. E sempre à disposição do outro. E minha mãe sempre falava assim, filha, você tem que trabalhar, você tem que ter o seu dinheirinho, você não pode... Minha mãe tinha os traumas dela, né, tadinha, casou muito cedo, se separou e acabou abdicando da vida dela. E minha mãe tinha os mesmos sonhos que eu, muito engraçado. O status quo da família, né? A minha mãe, periferias. como ela foi a única que fez ensino médio, ela queria mudar, né? Ela queria inserir no banco, aí ela acabou casando com meu pai, abdicou da vida profissional, e ela se arrepende muito, porque acabou não dando certo casamento. Então ela sempre passava essa frustração pra gente, de que você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Esse era o valor, trabalho, trabalho, trabalho. Dinheiro fixo, trabalho, seja alguém, não dependa de homem. Era sempre esses os ensinamentos que eu tinha em casa. Então, na minha concepção, trabalhar não era empreender. Tanto é que quando eu falei que eu queria trabalhar 4 horas para aprender, ela falou que eu não poderia fazer essa escolha, porque o valor era trabalho. Exato. Então, nunca essa coisa de empreender, que estranho. Imagina não ter o fixozinho lá. Ah, que estranho. Quando você... E é tão complicado no mundo dos negócios que quando você trabalha praticamente, você vende as suas horas para uma empresa, você é condicionado a não pensar Exatamente. nas possibilidades que você precisa ter para ganhar mais dinheiro. Pra ganhar mais dinheiro. Então você está condicionado 8 horas para trabalhar e fazer dinheiro para quem você foi contratado. Para quem te contratou. E você quer. Eu, como eu sempre fui assim, muito proativa, eu queria dar o meu sangue para o outro. Exato. Vender o meu trabalho, a minha criatividade, o meu tempo e trabalhar até mais, sem receber, Para mostrar. para o outro. Mostrar serviço. Para o outro. Então esse era o meu valor. E muitas pessoas já falaram, imagina, você é tão inteligente. Primeiro que eu não acreditava nisso, que eu era boa, que eu era capaz. Então, você vê que é importante a gente abrir esse parênteses para falar que todo mundo que está na periferia, nós conseguimos, se a gente conseguir sonhar e se a gente conseguir encontrar elementos através da estratégia para concretizar o nosso sonho, nós vamos conseguir. Exato. Porque eu acho que o que nos diferencia das pessoas que têm condições é a determinação Experiência. e a experiência. Misericórdia, como o pobre sofre. Fora o povo brasileiro é o povo mais criativo do Deus mundo. do céu! E quando a gente tá na dificuldade, como a gente sofre. Então, só pra concluir o parênteses, eu não tô romantizando o empreendedorismo pobre. Não. Né? Eu tô falando que, assim, meu sonho era querer ser alguém desde os 12 anos de idade. E eu não tô falando aqui que quem quer consegue, eu tô falando que é difícil pra caramba.
Difícil Mas a gente mesmo. consegue. Exato. Esse é o ponto. Você consegue. É difícil, mas você consegue. Mas tem que saber se essas pessoas estão no mesmo corre que você, doutor. Estão na disposição de Exatamente. pagar o preço. Exatamente. É exatamente isso que a Regina estava falando com a gente sobre você abdicar. Né? Exato. Sobre você abdicar algumas coisas da sua vida. Tem pessoas que querem abdicar, tem pessoas que Que não não. querem. A gente está aqui para respeitar isso. Exato. Então, concluindo parênteses, não estou romantizando o empreendedorismo do pobre, né, e das pessoas que conseguem a luta, porque a gente também não pode minimizar. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, eu era pobre, agora eu sou empreendedora e sou rica. Não, é injusto, né, com quem está tentando ali, Exato. no dia a dia. E a pessoa até se sente injustiçada, caramba, o que essa menina fez, né? Qual que é a Exatamente. fórmula mágica? E não, é muito trabalho. Enfim, os valores do trabalho, os meus valores eram esse de trabalho e me assustava não ter o fixo. E aí, sempre foi assim. E eu conheci uma pessoa incrível que se chama Nath Arcuri. Nath, me patrocina. Do Me Poupe. Me Poupe, Natália Arcuri, conheço Meu ela. Deus, eu sou apaixonada pela Nath. Educação financeira, na A minha veia. vida mudou depois que eu conheci a Nath e ela falou sobre reserva de emergência. Porque assim, liberdade pra mim hoje é ter liberdade financeira. Exato. Então, se eu tenho como me sustentar durante 6 meses, eu não tenho medo de ser mandada embora. Mas assim, eu ainda não conseguia empreender. Pra mim, empreender era uma coisa que não cabia dentro de mim. O negócio era ter o fixo. E aí, tudo bem. Tudo. Comecei a fazer minha reservinha de emergência, me senti mais segura. Mas dentro daquele trabalho da caixinha fechada ali, de receber o saláriozinho e tal. E aí, eu tava já um pouquinho desmotivada, né? Porque assim, o grande problema da gente trabalhar em grandes empresas, em grandes escritórios, é que a sua ideia é vendida. Exato. Né? Eu queria colocar tanta coisa em prática, eu queria fazer grupo de estudos, aí fui lá e pedi pro escritório fazer grupos de estudos, mas não era do jeito que eu queria, não era do formato que eu queria, não podia falar as coisas. Por exemplo, eu fui fazer um dia um grupo de estudos sobre mulheres, violência contra a mulher, e, cara, eu sou mulher, entendeu? Eu quero falar, e aí eu não podia, e tem a politicagem. E aquilo me estressava, porque eu queria ser a Stephanie, eu queria falar o que eu penso, o que eu acho, de me posicionar, eu quero me posicionar. Exato. E aí eles me podavam, e aí eu falei, meu Deus, não é essa Stephanie, tá acontecendo alguma coisa. Exato. Mas o empreendedorismo ainda não tinha vindo em mim, eu não tinha essa concepção de que eu poderia ter um escritório e tal. Tava muito frustrada, pensava em outras coisas, talvez prestar um concurso público, né, com a cabeça de fixo ainda. Até que um dia, essa minha sócia, a Mariana, me chamou e falou, Esté, é o seguinte, eu tenho uma proposta. Vamos abrir a nossa sociedade e vai dar tudo certo. E aí eu falei... Daí ela fez a proposta dela, né, que é o nosso escritório agora, Toledo e Santos Advogadas, especializado na área criminal. E aí eu olhei para isso e olhei para o meu escritório, que já estava na área criminal, estava também muito bem, estava aprendendo muito, mas ainda com essa coisa de... Sendo podada. Eu queria ser a Stephanie, eu não queria ser o braço direito do meu coordenador, eu queria ser a Stephanie. Quer ser a sombra de ninguém. Eu não quero ser a sombra de ninguém. Quer ser eu e ponto. E aí eu falei, não. E aí eu fiquei pensando, e aí falei, mas o medo era o fixo de novo, né? Ela falou, Esté, se é o seu fixo, vem aqui que eu garanto seu fixo. Quero ver qual vai ser sua desculpa agora. Você tá com probleminha de fixo? Eu tô te falando que daqui tanto tempo a gente não vai mais ter que se preocupar com o fixo. Mas se o seu problema é o fixo, pode vir. E lógico que eu comecei a medir. Imagina, eu vou começar um escritório agora. Eu já tô num escritório de grande porte, que tenho clientes, que eu sei que... mas eu pensei, eu sei que o quê? Eu sei que amanhã eu posso ser mandada embora. Exatamente. Eu posso ser mandada embora Eu vou amanhã. usar você até quando achar E eu necessário. falei, ué, Depois, obrigado por e que que eu nada. tô me sentindo tão insegura em ir pro escritório novo se amanhã eu posso ser mandada embora? Qual é a segurança que eu tenho? Como que eu vou poder ser mandado embora um negócio que é meu? E aí eu pensei, não, peraí, eu tenho reserva de emergência. Eu tenho dinheiro guardado. E eu falei, não, se acontecer alguma coisa, eu tenho dinheiro guardado, eu consigo pelo menos pagar meu aluguel durante 3 meses. Porque eu tenho muito medo de regredir. Porque foi uma caminhada sofrida. Exato. Imagina, eu tô contando pra vocês aqui do meu sonho de 12 anos. E não é que eu tenha medo de regredir, é porque é cansativo. Exato. Cansa demais. E quantos sonhos eu deixei pra trás e que hoje eu tô conseguindo concretizar pra ter, de repente, dar um passo em falso e voltar. É muito cansativo. Tudo bem se eu tiver que voltar. Mas se eu tiver opções, melhores opções, Subir degraus? eu vou escolher melhores opções. Tá tudo Exato. bem. Daí eu pesei na balança e aí meu coração... E eu já fazia terapia, né? E eu converso muito com terapeuta, eu começo brincando, falando assim, qualquer coisa que você me pergunte eu não conseguir responder, eu falo, olha, sábado à tarde eu te falo, porque sábado de manhã eu tenho terapia e à tarde eu vou ter a resposta. E aí eu conversando com ele falou, Stephanie, seja você, faça o que você quiser fazer, ativa, vira a chave.
E seja a Stephanie que você quer ser. Exato. Aí eu falei, Hoje nós somos um mundo cheio de será? possibilidades. E aí tem uma Stephanie gritando assim, ó, vai, vai, Vai que a vitória é certa. é, uma Stephanie gritando. Eu falei, meu Deus, tá bom, vamos tentar. Então, meu lado estratégico de novo. Tudo bem, se der problema, eu tenho um dinheiro guardado. Exato. Eu volto pro corporativo. Então, é assim, eu sonho, mas eu tenho subsídios para sonhar. Eu não posso sonhar em vão. Eu não posso subir a escada sem saber se ela tá apoiada, sem saber se ela tem uma base. Não passa uma Porque você cai e vai ter que subir de novo. Exato. Né? Então, eu sempre pensei dessa forma. Falei, tá bom, então é isso. Então vamos. Aí saí do escritório e ativei o modo empreendedora. Legal. E aí foi muito engraçado. Tá que no curtindo? primeiro. Eu tô achando tudo massa. A gente fala, quando falamos na questão de empreender, nasce naturalmente uma coisa que todos os seres humanos têm um medo. No sonho, velho. Nossa, eu vou largar meu fixo, que tem as contas garantidas ali, biriri bororó. Eu mesmo estou empreendendo. É difícil? É difícil. Perrengue? Meu Deus do céu. Mas do nada acontecem umas coisas no meio do caminho que fala, caramba. E nessa questão do empreender, ao qual é a sua atuação hoje, quebra muito nós fomos colocados dentro de uma estrutura condicionante. Aí tem a questão mulher. Eu sei que você que está me assistindo, eu não gosto de falar desse negócio de negro, esses bagulho todo, porque, enfim, mas sabe? A gente não pode ignorar que isso não podemos ignorar, mas vamos lá. Sim. O que a sociedade nos rotula, né? Mas no caso de você, a doutora é mais pesada, a questão que é mulher, negra. Sabemos que temos uma cultura patriarcal, onde que essa cultura dita que as mulheres não podem ter voz, né? No podcast anterior com a Regina Calderoni, mulher, no lugar de mulher no fogão, na onde? No lugar da mulher onde ela quiser. Então tudo isso foi construído dentro dessa cultura patriarcal que resultou, e são poucas mulheres que viram a chave igual a doutora, né? Mas se você quiser virar a sua chave, Toledo e Santos? Toledo e Santos Advogadas. Pegou a visão? Vai lá. E aí, como foi o primeiro cliente? Não precisa fazer marketing, merchan, mas se quiser fazer marketing, merchan, fique à vontade. Foi... E aí? Deixa eu lembrar aqui. O primeiro cliente, eu não vou divulgar o nome, é claro. Claro. Por questões contratuais, a OAB também veda. Mas eu quero falar do primeiro dia de trabalho. Como foi a coisa mais engraçada. Chegou eu no meu escritório. Não é o escritório do cliente, é o meu escritório. Né? Que a Mari já tinha estrutura, então ela me chamou pra agregar, mas ela já tinha estrutura. Eu cheguei lá, sentei. Bom dia. E aí, Mari, o que você vai passar hoje? Ou seja, ela tava com cabeça de funcionária. Achando tipo, que ela ia delegar esperando trabalho. receber delegações. E aí, Mari, o que você vai passar hoje? Ela, nada, Esther. E ela começou a trabalhar. Eu falei, tá. Aí um dia eu falei, não tem nada. E no outro dia ela pegava alguma coisa e falei, não, eu faço. Me dá aqui a proatividade de funcionária. Não, eu faço. Eu faço. Aí passou o terceiro dia e nós fizemos uma reunião de alinhamento e eu percebi que não era assim, que eu tinha que captar clientes. Exato. Né? E a Mari, imagina, nunca cobrou isso, né? A Mari é incrível. Nunca cobrou isso, falou, fica tudo bem, é no tempo certo, mas é que eu não tava entendendo. Até porque ela tava falando, se reportando a você como sócia, não como funcionária. Como sócia. Meu psicólogo falou isso pra mim, meu psicólogo que falou isso pra mim, você não é funcionária, você é empreendedora, você é empresária. Estimula o seu lado criativo. Aí eu falei, meu Deus, tá bom. Aí já no terceiro dia eu falei, Mari, vou fazer um post no meu LinkedIn falando quem eu sou, né? Legal, de repente eu vou fazer isso. Cara, eu acho que eu tive mais de 15 mil curtidas nesse post, mais de 200 mil visualizações. E aí veio meu primeiro cliente, me chamou lá no LinkedIn. Pegou a visão, ó. E falei, Stephanie, eu quero conversar com você. Eu falei, meu Deus. É agora. Já achando que tinha que mudar de emprego. E aí veio, me fez uma proposta incrível. E aí, enfim, tô aprendendo muito, desenvolvendo um projeto para esse cliente. E aí, quando eu conversei com essa pessoa, ela me falou tanta coisa de empreendedorismo, de mulher empreendedora, para onde que eu tinha que focar minha visão, para onde que eu tinha que olhar, como eu que vendo meu produto. Foi uma aula. Legal. E aí chegou com a cabeça borbulhando, eu falei, Mariana, vamos fazer uma reunião. E a gente vai alinhar isso. Aí começou. Depois disso, eu ativei o modo empreendedora. Legal. Até por mais que as pessoas que estão nos ouvindo, empreender não é fácil, mas também não é impossível. Não. Sabe? E empreender há 15 anos atrás, e empreender hoje,
Não vou dizer que também está mais fácil, mas hoje nós temos uma gama de ferramentas onde que esse trabalho que tanto qualquer empreendedor queira oferecer pode usar o poder das redes sociais. Exatamente. Porque, meu, é tanta gente, tanto homem, tem mulher, e tipo, sabemos até isso na cultura patriarcal, são 7 mulheres para cada um homem, né? Eu vim de uma mulher, então, ou seja, tem muita mulher fantástica, extraordinária, que faz muita coisa que antes não tinha todo esse know-how de ferramentas, aplicativo, biribororó, para serem vistas, e hoje tem, né? Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. certo? E você pegou numa outra questão sobre área criminal. E eu vejo nas suas redes sociais, porque a gente traz nosso convidado, a gente stalkeia a rede todinha, né? E a doutora, você bate muito no atendimento da mulher. Sim. Da mulher, violência doméstica. Como que nasceu essa questão, essa afeição, esse objetivo de ajudar as mulheres que sofrem, as mulheres vulneráveis, Sim. né? Eu fui criada na Igreja Católica, né, pela minha família. Minha avó era muito católica, minha mãe também é. Embora hoje eu não seja mais, eu fui criada muito nesse ambiente. E o catolicismo tem muito de solidariedade, né, de se doar e doar para o outro. E eu fui criada... Minha mãe era presidente do conselho de uma sociedade São Vicente de Paulo, que era acho que era um santo, que ajudava muitas pessoas carentes. Naquela época eu não tinha o foco na mulher. Mas eu sabia que... Então nós fazíamos visitas, assistências sociais, nós entramos nas periferias. E se eu achava que a minha situação era pobre, eu conhecia situações de misérias, de pessoas que dormiam e embaixo passava rato. Assustador. Então, desde criança, eu fui muito exposta a esse tipo de realidade. E eu queria mudar essa realidade. Então, eu sabia que eu ia ajudar as pessoas. Como? Ainda não sabia, mas eu sabia que eu tinha que ajudar as pessoas. E eu acho que o contexto de mulher é porque eu fui criada por mulheres, né? Eu fui criada pela minha mãe, aí quando minha mãe ia trabalhar pela minha avó, ou quando minha avó não estava era minha tia. Então, eu amo as mulheres. Legal. Eu sou uma apaixonada e admirada pela mulher, pela competência, pela capacidade, pela resiliência, por tudo que ela faz. Eu sou apaixonada pela mulher. Porque a mulher é vida louca, né? Exatamente. Múltiplas funções. Eu tenho esse afeto incrível pela mulher e pela capacidade que ela tem de transformar e se adaptar às circunstâncias e às realidades. Então eu já tenho esse amor, essa admiração por mulher. E esse contexto de violência doméstica era uma coisa que mexia muito comigo. Então já tinha esse contexto de caridade, de ajuda, né? Se intensificou mais por mulheres. E acabou se intensificando mais, eu acho que na minha rotina do dia a dia, do trabalho, da realidade. Muito com o contexto aí da Lei Maria da Penha, que era uma coisa muito debatida. Uma vez eu lembro que nós fizemos um debate na faculdade, falando sobre a importância da Lei Maria da Penha. Então eu já tinha esse viés social também na veia. E aí eu fiquei pensando como que eu poderia olhar o direito e ajudar a mulher. Então, embora nós patrocinamos aí outras causas, né, que não são só voltadas para o direito da mulher, mas de alguma forma eu me sensibilizo com esse tema. E eu quero fazer a diferença para essas pessoas. Então, às vezes eu patrocino algum post, eu faço algum post voltado muito para o direito da mulher, e essa mulher vem até mim e pede ajuda. Um dia uma moça veio e nem é de São Paulo, não sei de onde ela é, e contou a realidade dela, falou que foi casada durante tanto tempo e estava com o emocional destruído. Não tem nada a ver com a minha área, né? Eu falei, você quer que eu entrar com alguma medida criminal? Ela falou, filha, eu não tenho R$1 no bolso. E pra gente que tá empreendendo é muito difícil pegar essas causas, porque são processos que a gente leva durante muito tempo, Exato. acabam tomando o nosso tempo, nós estamos envolvidos em outras coisas. Então, a estratégia que eu criei agora é de viabilizar, criar pontes de conexão entre ONGs e advogadas que estão dispostas a ajudar e pessoas que precisam de ajuda, porque nem sempre elas se encontram. Verdade. E aí essa moça veio falar comigo, eu falei... Ela falou, filha, eu preciso de assistência psicológica, eu já fui no CRAS, já fui na Defensoria Pública, e eu vou ter que esperar abrir por conta da pandemia. Eu fiquei matutando como que eu posso ajudar essa mulher. E aí eu faço parte de vários grupos de mulher, de redes de apoio de violência doméstica, e um dia eu vi que uma psicóloga se colocou à disposição para fazer atendimentos gratuitos online. Aí na hora eu linkei e falei, oi, tudo bem? Meu nome é Stephanie, sou advogada. Uma pessoa pediu ajuda, posso passar seu contato? Ela, claro que pode. Aí na hora eu chamei a pessoa, falei, olha, tem essa menina aqui, ela é psicóloga. Ela falou que não vai te cobrar nada. Ela, ai, meu Deus do céu, Deus te abençoe. Então, meu Deus do céu, eu consegui fazer a diferença na vida de uma pessoa. Exato. Com recursos simples que é a tecnologia. Nos proporciona, inclusive. Então você vê que às vezes você não precisa pegar um processo, você não precisa dar um dinheiro
para você ajudar uma pessoa, você só precisa de dar orientação. E conexão. Conexão. Vários polos para ajudar. Aí uma outra semana, uma mulher me ligou e contou o caso dela. Eu fiquei mais de 1 hora com a mulher no telefone, me sensibilizei com a história dela. E falei, peraí, eu tenho uma psicóloga que pode te ajudar, eu tenho um contato. Então, se eu conseguir servir de instrumento para viabilizar essa conexão entre pessoas, para mim já é alguma coisa. Então, eu não preciso fazer a diferença movendo o mundo. Rede do bem, né? Compartilhar, né? Se eu conseguir fazer a diferença ajudando uma pessoa, para mim já tá bom. Automaticamente, porque automaticamente aquela pessoa a qual você ajudou de alguma forma com seus contatos, com a sua rede de conexão, tem mais 10 pessoas na mesma situação e ela vai saber quem pedir socorro. Porque hoje, na minha concepção, eu como homem, cresci dentro de um lar também com violência doméstica. Só que às vezes a mulher que sofre violência doméstica, ela, dentro dessa estrutura patriarcal, idiota, desculpa o termo, doutora, a mulher que sofre, ela se vê num lugar sozinho. Tipo, sem ajuda. Exatamente. Quem que eu vou chamar? Aí vai uma delegacia da mulher. Não, vai na delegacia, a mulher quando sofre uma violência doméstica, vai na delegacia da mulher, aí chega lá, é atendida por quem? Por um homem. Ela não vai se sentir. E às vezes o próprio homem que atende ela é um agressor na sua Exatamente. Então somente mulher por mulher. Poder público, vocês são incompetentes, tá? Só pra constar. Então, por isso que vocês mulheres, como falamos, nós somos 7 mulheres para cada um homem, vocês têm um poder gigantesco, sabe? Só que às vezes... às vezes não, em sua maioria, doutora, a mulher não sabe pra onde ir. A gente está falando, quando eu falo de mulheres, eu não estou falando, inclusive também, a gente tem essas mulheres que têm acesso à tecnologia, que têm acessibilidade, mas eu estou falando de mulheres que provavelmente são aquelas mulheres que eu visitei quando eu era criança, que a gente passava por uma ponte que tinha rato embaixo. Exato. Essa pessoa não tem acesso à tecnologia, essa pessoa não sabe que existe ONGs, essa pessoa é violentada diariamente e ela não sabe como sair dessa situação. Exato. Então, quando eu faço um post falando assim, o que fazer quando você é vítima de violência doméstica? 1, procura a delegacia da mulher. 2, se a delegacia da mulher não te ajudar, existe o Me Too, existe promotoras legais, é só você ligar, é gratuito, chama no WhatsApp. A mulher fala, existe? Entende? Eu tô criando uma conexão. Exato. Eu não tô dispondo meu tempo, eu não tô patrocinando aquela causa, eu não vou pegar aquela causa de forma gratuita. Eu tô criando conexão, tô dando informação. Exato. Então, esse tipo de trabalho é o que eu presto. E aí, tanto voltado para o direito da mulher, quanto voltado para minhas redes sociais, eu quero levar informação. E eu não vou deixar de monetizar o meu trabalho, porque isso é consequência do meu bom trabalho. Exato. Mas eu quero levar a informação. Eu quero falar para a pessoa, se acontecer isso com você, você faz tem isso. esses canais aqui. E, gente, isso é informação, isso é cidadania. Eu costumo falar que nós não temos cidadãos. Porque cidadãos são aquelas pessoas conscientes de seus direitos. Nós não temos pessoas assim. Sabe. Infelizmente, nós... nem sei se eu posso utilizar esse termo. Acho que eu não vou usar. Mas eu acho que nós não temos essa concepção de direitos. Ou falta vontade, né? Falta vontade. Não, eu acho que nós não temos a concepção de direitos. Uma vez que nós não temos a concepção de direito, como nós somos classificados enquanto cidadãos? Entende? Entendi. Como eu sou uma pessoa participante da vida política do meu estado, eu escolho meu representante, uma vez que eu não tenho nem concepção de direitos. Direito básico. Entende? Então, quando eu falo para as pessoas, eu sou professora, eu dou aula, eu falo assim, gente, direito à saúde, direito ao transporte público, que isso existe? E como é que você vai votar em alguém? Entende? Então, o primeiro passo é levar informação. Exato. E é isso que eu faço nas minhas redes sociais. Gente, existe a Defensoria Pública, ela funciona assim. Você sabe a diferença de Defensoria Pública da União e a diferença estadual? Porque às vezes a pessoa vai na Defensoria Pública da União e é na estadual e a pessoa não sabe a diferença. Que bagunça isso causa pra pessoa. E é tão latente, doutora, que as pessoas que, inclusive, utilizam o SUS não sabem que aquilo é financiado pelo dinheiro dela. Exatamente. Então, a única coisa que eu tô falando é, oi, você tem direitos. Né? E uma vez que a gente consegue criar essa ponte, criar essa informação, caramba, você criou acesso. Exato. Você criou pessoas politizadas. Eu morro de orgulho dos meus alunos, que a gente dá aula. Eu falo, vocês sabem que são STF. Vocês têm que decorar o nome dos ministros do STF. Você sabe que são ministérios. Você sabe o que o presidente da república faz. Você sabe o que é prefeito. Você sabe a diferença de estado, de município, de união. Aí eles falam, não. Aí eu falo, é isso. Você sabe que é Estado Democrático de Direito. Aí às vezes eles assistem jornal e falam, professora, eu entendi o que é STF. Entendeu? Ou eu seja, entendi o que é presidente. Entende? Tudo
bem, o jornal tá ali, mas se ele não conseguir se comunicar, se ele não conseguir ser acessível, quem ele tá querendo acessar, quem ele tá querendo passar a Exato. informação? Até porque até às vezes as pessoas, em sua maioria, que assiste televisão, às vezes o jornal passa uma informação um pouco rebuscada e a pessoa que A pessoa não entende. não entende. Imagina, ela vai ver live, Não. ela vai ver Quer novela. conteúdo improdutivo, vai ficar vendo essas coisas bobas que tá no Instagram, Exato. polêmicas necessárias, entendeu? Porque isso ela entende. A senhora entende. Doutora, qual que foi hoje, até o momento, qual foi a causa mais pesada e complicada que você pegou hoje? Até o momento, na sua área. Primeiro foi estagiar, né? Esse perfil, em Pinheiros, existem várias divisões. Não deveria ser assim, mas tem várias divisões de facções e perfis e tal. E o que eu ficava era um perfil específico de estupradores, porque se eles se misturassem com outras pessoas, eles iam acabar morrendo. Então, por questões de segurança, eles faziam essa divisão e eu acabei ficando nesse presídio. E eram estupradores de crianças, né? Então, foi uma realidade muito cruel. Não peguei como causa, mas eu lembro de um caso assim, tão pesado, e esse caso me deixou com ânsia de vômito durante muitos dias. E eu até me questionei como seria o meu papel de advogada criminal tendo repulsa por esses casos, como fazer, né? Mas aí depois, mais tarde, eu fui entender a atuação criminal. Então, estar ali nessa realidade foi muito pesado pra mim. De ter acesso, né? Porque esse negócio... você vê as crianças falando, os depoimentos, mas também tem o lado da injustiça, né? Você se lembra de um rapazinho que foi preso num lugar próximo de onde a gente mora, Sim. que era inocente. Eu não patrocinou a causa, mas eu fiquei ali muito próximo. Eu vi as coisas do processo e tal. E aquilo mexeu muito comigo também, porque o menino era inocente, né? Então, aquilo foi um caso que mexeu. Mas, assim, casos meus particulares, eu peguei um caso muito pesado, que era homicídio, ocultação de cadáver, tortura. E aí foi um caso que eu não estava preparada emocionalmente. E aí acabei, como eu também estava nesse escritório, eu acabei deixando para trás. Mas esse foi bem pesado. Então, o criminal é difícil. O criminal Imagino. você tem que ter estômago. Hoje eu me sinto meio preparada, eu me sinto muito segura com a minha sócia. A Mari é ferrenha, a Mari é boa. Sangue nos olhos, né? A Mari é sangue nos olhos, a Mari me dá confiança. Legal. É bacana quando você tá num trem assim, que a cabeça tá alinhada. Uma sustenta a outra. E essa é a importância também da sociedade dentro do empreendedorismo. Porque a Mari tem sangue de empreendedora e eu tenho mente criativa. Então são coisas que casam, assim. Eu tô segura. Eu me seguro na Mari e a Mari segura em mim. A nossa sociedade é forte por isso, assim. Legal. Isso é legal. Deixa eu fazer uma pergunta minha agora, doutora. Tá. Dentro da sua experiência, por que o crime existe? O crime existe desde que a gente se entende como gente. Mas isso é muito legal, isso é muito pouco estudado, assim, fora do direito, que já é uma parte de criminologia. E entender... inclusive, esse foi um tema da minha pesquisa, né? Como eu trabalhei no presídio, nós líamos bilhetes dos presos. Então, a forma que os presos tinham de se comunicar com a gente no estágio era através de bilhetes. Aí ele mandava e falou assim: doutor, eu estou presa há quanto tempo? Eu tenho direito à progressão de regime? E nós fazíamos a análise da ficha dele, da situação processual. E se ele não tivesse direito à progressão de regime, eu falaria: olha, seu processo está assim. Por bilhete também. Nossa, que louco, Nós não tínhamos essa comunicação presencial como os advogados particulares têm. Nós nos comunicávamos por bilhete. Ou quando ele tinha direito à progressão, nós já fazíamos o pedido e encaminhávamos para o fórum. E aí eu lembro que uma vez o rapaz me mandou o bilhete assim: eu, rei do cano. Aí eu falei: doutora, que é isso aqui? Rei do cano? Eu li que é bom no 57? Eu não estava entendendo. Eu, rei do cano? Ela falou: Stephanie, é reeducando, ele não sabe escrever. Aquilo me impactou. Não sabe escrever. Aí, tá bom. E aí uma vez a gente entrou lá pra fazer uma oitiva, pra conversar com ele, aí ela falou: escreve esse nome de doutor, eu não sei escrever. Aí pegou o carimbo e botou na digital. Caramba, aquilo mexeu comigo de novo. E aí nós tínhamos acesso aos prontuários carcerários. E a maioria das vezes que eu pegava os prontuários era assim: negro, jovem, 23 anos. Pá, próximo, negro, jovem, analfabeto, 20 anos. Aquilo já... Eu falei, não. Aí eu comecei... E aí nós tínhamos essa pesquisa da iniciação científica e eu pude desenvolver isso através dos estudos. E o meu tema era analfabetismo no sistema prisional. Há determinantes de cor?
E dentro desse estudo eu conheci a criminologia. A criminologia, que é o estudo do crime, né? É o estudo da criminalidade, é o estudo do fenômeno do crime. E muitas pessoas perguntavam, né? Por que as pessoas delinquem? Por que as pessoas cometem crimes? Isso é tão complexo dentro da criminologia que eles pararam de perguntar. Porque eles começaram a cavar e começaram a criar várias teorias. Aí tem a teoria de escola de Chicago, e tem uma outra teoria, e tem a teoria do colarinho branco. E aí é difícil você falar que é porque as pessoas não têm condições e acesso ao saneamento básico. Então o que justifica os crimes de colarinho branco se o crime é uma falta de oportunidade? Entende? Os que estão lá têm oportunidade. Então não necessariamente é falta de... Então é falta de ética? Então você tá falando que o pobre não tem ética? Então você imagina, não dava mais pra gente perguntar... por que o crime existe, por que as pessoas cometem o crime. Agora nós estudamos os fenômenos do crime, né, as circunstâncias que o envolvem. Então, por que o jovem negro está, em sua maioria, na completude do cárcere? E a gente vai estudar o fenômeno da racialidade e tal. Então é muito difícil responder a sua pergunta. A criminologia está aí tentando estudar. E eu tenho mais uma concepção que é cultural. Né? Infelizmente é uma questão cultural, é o que eu venho falando há muito tempo. Nós, ainda em que pese ser um Brasil independente, um Brasil né? Estado democrático de direito, eu tenho a impressão que a gente está vivendo um Brasil colonial, um Brasil sugado, um Brasil roubado. As pessoas não sabem nem quais são as suas origens, as pessoas não sabem quais são os seus valores. Então, como é que você ensina ética para uma pessoa que não sabe que a valor é uma bagunça moral, filosófica, social? Então, eu não me atrevo a definir isso. Senão os criminólogos vêm em cima de mim, embora eu tenha me especializado. Eu não me atrevo a definir, porque nem a criminologia conseguiu definir com concretude por que as pessoas delinquem. Fica aí uma incógnita. Vamos estudar a criminologia. Vamos fazer uma outra pergunta, doutora. É tão bom quando a gente pega essas pessoas doidas por aí para bater um papo aqui. Hoje teve 2 pessoas doidas aqui nesse podcast. Doutora, nós aqui como irmãos de cor, você acha que o nosso país, as pessoas de fato foram libertas? Não, a gente vive um aprisionamento, né? Uma delas é a CLT. Que doideira, eu comecei quando eu estudei criminologia para o meu TCC e depois para minha pós, eu li um livro de esse cara é incrível, mas eu esqueci o nome dele agora, é Marcos alguma coisa, e ele fala do impacto da Revolução Haitiana na Constituição de 1824, meu Deus, eu acho que é na Constituição de 1824, que é a Constituição Imperial. Então ele fala do impacto da Revolução Haitiana na Constituição de 1824. E eu comecei a ler aquilo e falei, meu Deus, a gente está vivendo no Brasil colonial! Exato. E é muito doido em pensar em como essa estrutura é formada. Então, sim, eu não sei quando a gente vai viver de fato um Estado democrático de direito. Novamente, é o que eu falei, pessoas conscientes, cidadãs, direito ao voto. Vai falar pra minha mãe que acorda 4 horas da manhã, que ela direito ao voto. Minha mãe quer ela saber, minha mãe quer botar dinheiro, dar comida pros filhos, entendeu? Exato. Vai falar pro mocinho lá que eu passei debaixo da ponte, tinha um rato passando, o que é voto? Ela quer saber do que é voto. Entende? Então, novamente volta isso porque eu falei, se a pessoa não sabe que é informação, ela não é uma pessoa de inclusão, ela não é uma pessoa politizada, ela não é participante da vida do Estado. Então, é maluco isso. Né? E aí quando você lê a época do Brasil imperial, do Brasil colonial, você vê que negros não tinham acesso aos estudos, inclusive tinha uma lei falando que os negros não podiam estudar. Então, se você pega uma lei que existiu no Brasil na época de 1800, falando que negros não poderiam estudar, e você pega hoje, minha mãe, por exemplo, meus tios que não concluíram os estudos, que não sabem o que são direitos, meu Deus, qual que é a diferença? Entende? Ele só vem sofisticado. Exato. Só tá sofisticado quando eu falo que você não pode estudar. Por que tá sofisticado? Porque você tem que trabalhar. Você tem que pôr comida na mesa pros seus filhos. Então eu não tô falando assim, olha, tem uma lei que te proíbe de estudar. Eu tô falando assim, olha, você trabalha, você não vai ficar na miséria. Exato. Entende? Então assim, mudou o quê? Mudou nada. A estrutura é a mesma. Você acha que... a doutora acha que a questão pública... você acha que é interessante para a máquina pública manter essas pessoas desinformadas? Eu acho uma pena. Eu sou tão apaixonada pela Constituição. E aí seria papel, tão né? lindo se fosse implementada. E eu falo com os olhinhos brilhando quando eu dou aula. E eu faço eles decorarem o que é Estado Democrático de Direito. Irmãos, aqui tá lindo, maravilhoso. Porque eles têm que... A gente tem que internalizar o que é isso e ter uma noção de cidadania. E, poxa, eu tenho a impressão de que é proposital. Eu não quero afirmar com plena certeza, isso já é para um mundo aí de estudiosos de sociologia, né, de quem estuda ciência política, que vai ter mais propriedade do que eu.
Mas eu acho uma pena e eu tenho a impressão que sim, né? Quando você está dentro da escola, se você já não tem uma matéria voltada para a cidadania, Exato. para as pessoas entenderem O que é ser um cidadão. gente. Cidadania não é só você saber qual lixinho você joga o material. Ou separar o Se é no reciclado. plástico, Separar sabe? o reciclado. Vai muito além disso. Eu tive Exato. aula de cidadania na escola e foi isso. Né? Onde que eu devo jogar o lixo. Cidadania é você saber a Constituição, saber o que é direito, saber o que é Estado, saber o que é Estado-município, saber o que o prefeito faz, para quando você for meter o pau, você saber onde você faz. Se eu vou na prefeitura, se eu vou no Estado, quem regula o transporte público, quem regula os metrôs. Isso é cidadania. Quando você vai votar no prefeito, você tem que saber o que o prefeito faz, qual que é o plano político Plano de desse governo. prefeito, qual que é o plano de governo. Isso é cidadania, isso é inclusão, isso é sabedoria. Poxa, minha mãe e sua mãe não sabem. Exato. Então, sim, eu tenho a impressão que é interessante que vocês mantenham essas pessoas numa massa de manobra, manipulando essas pessoas, para que quando você vai lá e fale uma coisa bonitinha, aquela pessoa acredite no que você está falando. E tadinha, a minha mãe só quer que o preço da passagem diminua, entendeu? Então, se o Exato. cara falar que ele vai diminuir o preço da passagem, a minha mãe não tem instrumentos para saber se esse cara, de fato, tem competência atribuída pela Constituição Federal de fazer diminuir a passagem. A minha mãe vai votar no cara. Tudo plano de marketing. Entendeu? Então é mais fácil você criar uma pessoa cega. E aí eu tenho a impressão que o projeto é esse, e que é uma dó. O nosso país é rico. É rico em manufatura, é rico em termos de temperatura, de condições climáticas. O nosso país é o incrível. Brasil, só o Brasil ele alimenta um quarto do mundo. Nosso Só país- isso. Então me entristece pensar que isso existe. Existe no Brasil. E aí o que eu fico pensando assim, qual é a minha contribuição? Levar informação. Levar informação. Falar para essas pessoas que não é aquele cara que, vamos supor, que o vereador prometeu que ele vai diminuir o preço da passagem, não é a competência do vereador, entendeu? Tô te falando assim, gente, o vereador não tem competência para isso, tá na lei. Exato. Não acredita no que ele tá falando. Onde tá isso? Nas minhas lives eu falo, isso aqui é um livrinho. O nome desse livrinho é Constituição Federal. Exato. Que tá acessível, gratuito, E inclusive. eu ensino, né? Nas minhas aulas eu falo isso pros meus alunos, e quando eu falo, isso aqui é um livrinho que tá na lei, eu ensino, eu falo, gente, a Constituição Federal é como se fosse nossa mãe, ela manda em tudo. Então eu tento exemplificar para as pessoas a levar a informação, esse é o meu objeto, essa é a minha vontade. Essa é uma coisa que tá muito dentro de mim, levar a informação para as pessoas. Exato. E me dói pensar que isso existe. Eu sei que existe, mas eu não vou afirmar com certeza, porque não está dentro da minha escala de pesquisa, não vou ser arrogante e tirar o espaço das pessoas que falam sobre isso. Me dói pensar e eu tenho a impressão que sim. Entendi. É difícil. Tá vendo? Aqui a resenha é profunda. É. A resenha aqui é profunda. Doutora, nosso tempo acabou. Ah, não! Quero mais! Deixe as suas considerações finais, que possivelmente vai surgir uma outra pergunta minha aqui, mas fique à vontade, doutora. Tá, bom, gente, gratidão por tudo, por esse espaço, por esse trabalho incrível. Hoje, quando nós estávamos a caminho daqui, eu perguntei, tá, mas e aí? Pra que esse podcast serve, né? Qual que é o objetivo dele? E aí você me falou uma coisa incrível, que é poder trazer luz. E vai muito ao encontro daquilo que eu acredito, que é trazer informação. Exato. E dar voz para as pessoas. Eu sempre agradeço para as pessoas que me dão voz. E isso aqui é para além do marketing. Isso aqui é para a informação Exato. para minha mãe. Minha mãe vai assistir isso aqui, entendeu? Você vai compartilhar. Falar, minha filha tá lá, E ó. minha mãe é apaixonante. Quando eu faço live, eu sempre ligo, mãe, e aí? Ela fala, filha, eu entendi, entendeu? Eu sei o que é crime. Caramba, entendeu? Eu tô falando sobre isso. Minha mãe, quando eu trabalhava no presídio, muitas pessoas falavam, imagina, você vai deixar sua mãe trabalhar sua filha no presídio. Ela fala, gente, minha filha não defende o preso, ela não defende o direito. Eu falo, meu Deus, a minha mãe entendeu. Exatamente. Então, assim, eu consegui mudar uma pessoa. Se eu conseguir mudar uma pessoa, minha mãe consegue mudar o marido Outra. dela, e o marido consegue mudar o filho. Exatamente. E aí a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, e isso aqui é incrível, esse projeto é incrível, de você trazer acessibilidade, de trazer informação e trazer voz. Exato. Porque uma coisa é você trazer pessoas que já são famosas, pessoas que são conhecidas. Exatamente. E outra coisa é você dar voz para as pessoas que fazem são muita novas, que diferença. fazem diferença. Exatamente. Então as minhas considerações são gratidão, que você possa trazer mais pessoas iluminadas que possam contribuir para esse projeto incrível. Obrigado. E eu fico à disposição, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais. O meu nome é um pouco difícil, mas aí eu falo para eles colocarem o A Stephanie. gente coloca lá. Na edição é Stephanie Santos, ADV, de advogada. Tem a nossa página também, que é Toledo e Santos Advogados. Nós estamos no Facebook, LinkedIn, Instagram.
E só gratidão. Incrível. Então, Projeto incrível. conforme a doutora mencionou, esse é o nosso objetivo aqui do Faculdade das Ruas, da Sarsa Produções, da Agência Noble, dos Estúdios Noble, é abrir esse espaço para que, não para as pessoas famosas, mas também se vierem, serão bem-vindas. Mas a princípio o pilar é trazer pessoas como nós, porque você não sabe, mas nós viemos do mesmo lugar, do mesmo bairro, em ruas diferentes. Exatamente. Né? Então a gente bate na tecla. Tecla. Se deu certo para nós na questão mudar de lugar, uma condição de vida melhor, você também consegue. Só que, conforme até a própria Regina Calderoni, você vai ter que abdicar de algumas coisas. Exato. Você que mora na periferia, lembrando, tá? Essa é a minha forma de me posicionar. Você que mora na periferia, em vez de você comprar um iPhone de 15 mil reais, você pode fazer outras coisas com isso, né? Mas o preço do iPhone. 15 mil reais. Mas se você quiser comprar, Misericórdia. amém, boa sorte para você. Mas sabemos que tem muita gente como eu, como você, como o Rodrigo, como a Solange, como a Regina Calderoni e outras pessoas que passaram por aqui, que fazem um trabalho extraordinário de onde cresceu, né? Para vocês que estão aí, seguir a gente, beleza? Por favor. Então, obrigado. Quero agradecer os patrocinadores, porque os patrocinadores é que dão dinheiro pra gente pra fazer isso aqui acontecer. Muito beleza? obrigada. Que é o Faculdade das Ruas, que é o meu selo fonográfico, a produtora da Solange Santana, Sarsa Produções, a Agência Noble e Estúdios Nobles. E o Monkey Company, que é lá do Bruno do Morro Doce. Tamo junto e uma ótima tarde, ou manhã, ou noite, não sei qual hora está vendo esse vídeo aqui. Firmeza? Tamo junto. Obrigada, gente. Tchau, tchau.